Eu conversava aqui novamente com alguns nomes auxiliares da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. Eles vão se reunir logo mais, daqui 1h30 aproximadamente, com o Geraldo Alckmin na vice-presidência. É importante ressaltar, Alckmin, ele é vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio. O que eu ouvi é o seguinte, que lá no início, quando havia somente aquela ameaça sobre os 50%, eles já haviam suspendido a exportação para os Estados Unidos. Estavam redirecionando para outras nações, para outros compradores. Agora, o que vai ocorrer é intensificar essa venda para outros compradores, em busca de novos mercados. Aí entra o quê? Uma força-tarefa do Ministério da Agricultura, da Associação e do governo brasileiro sobre uma recomendação, sobre também esta conversa com novos mercados. Hoje, essa exportação acontece para mais de 157 nações, ou seja, são vários mercados. Então, retirando os Estados Unidos, é necessário ainda conversar com mais gente. Esta reunião está agendada para acontecer 5 da tarde na vice-presidência da República. Fiz um questionamento se havia um receio sobre o fechamento até mesmo da indústria dentro do mercado brasileiro ou encerrar atividades, a saída de funcionários. Isso não existe. Aqui é considerado um celeiro, o centro do mundo na exportação de carnes. Então, neste momento, a força-tarefa é somente em novos mercados, novas oportunidades, mas não existe nenhum receio sobre o encerramento de atividades. Vamos voltar ao vivo aos Estados Unidos? Eliseu continua com a gente. Eliseu, são repercussões, reuniões que vão sendo agendadas de última hora e a gente vê que sempre recorrendo ao vice-presidente Geraldo Alckmin, ele que tem dialogado com representantes também do governo americano. E aí, o que esperar sobre essas reuniões? Já temos novidades nos Estados Unidos, Eliseu? Oi, Bruno, muito boa tarde novamente para você, para a Márcia e para todos que nos acompanham. Estamos de olho nas movimentações de bastidores aqui da capital americana, Washington, D.C., sobre a questão do tarifaço e da sanção da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Agora há pouco, eu acabei de receber uma nota, Bruno, uma nota de esclarecimento da missão oficial do Senado Federal Brasileiro aos Estados Unidos, dessa comissão que esteve aqui até hoje tentando abrir um canal de diálogo ou vários canais de diálogos com as autoridades americanas. E eles disseram o seguinte sobre essa questão: a missão oficial do Senado Federal Brasileiro aos Estados Unidos exerce uma função institucional e suprapartidária com foco na reaproximação parlamentar com o Congresso americano e também na busca por alternativas para barrar os impactos econômicos da tarifa de 50% anunciada ao Brasil. Todas as agendas da delegação foram voltadas à reconstrução do diálogo político entre os dois parlamentos e à defesa dos interesses estratégicos do país em meio ao agravamento das tensões comerciais. A programação foi inteiramente voltada ao campo da diplomacia parlamentar, portanto, essa foi a nota de esclarecimento da missão oficial do Senado Federal Brasileiro aqui aos Estados Unidos, capitaneada pelo senador Nelsinho Trade. Agora, a gente estava mostrando ainda há pouco a nota oficial da Casa Branca, acabamos de receber, eu acho que a gente tem ela aí em arte, se a Brenda puder colocar de novo, eu também tenho ela aqui na mão no meu celular, acabamos de receber esta nota oficial da Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aborda a ameaça aos Estados Unidos do governo do Brasil, abordando uma emergência nacional. Hoje, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva implementando uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil, elevando o valor total da tarifa para 50%, para lidar com políticas, práticas e ações recentes do governo do Brasil, ou seja, deixando claro que o campo político também está incluído nisso. E prossegue com ações recentes do governo do Brasil que constituem uma ameaça incomum e extraordinária
a segurança nacional, política externa e economia dos Estados Unidos. Ou seja, já descartando aquilo que se falava mais cedo, Márcia e Bruno, de que o Congresso americano poderia tentar barrar esse tarifaço de entrar em vigor no nosso país. Ou seja, isso já caiu por terra porque Trump evocou essa lei incomum e extraordinária de segurança nacional, política externa e economia dos Estados Unidos. A ordem declara uma nova emergência nacional nos Estados Unidos, usando a autoridade do presidente sob a Lei de Poderes Econômicos e de Emergência, que estabelece, portanto, 40% a mais de tarifa para o Brasil, uma tarifa adicional que vai chegar a 50%. E diz a lei, né, que prejudicam as empresas dos Estados Unidos, os direitos de liberdade de expressão das pessoas dos Estados Unidos e a política externa dos Estados Unidos e a economia dos Estados Unidos. Ou seja, Donald Trump evocou uma lei de segurança nacional para frear ou para tentar barrar o Congresso e o Senado americano de destituí-lo dessa ideia de fazer esse tarifaço contra o Brasil cair. E foi a lei, Márcia, para encerrar. A ordem conclui que a perseguição, intimidação, assédio, censura e acusação politicamente motivadas pelo governo do Brasil ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e milhares de seus apoiadores são graves abusos dos direitos humanos que minaram o Estado de Direito do Brasil. Já já a gente volta para continuar destrinchando, Márcia, essa carta escrita por Donald Trump evocando essa lei para chamar o tarifaço à vida. Portanto, o tarifaço entra em vigor agora, além das sanções da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Eliseu, eu queria, antes de passar para os comentaristas, só tirar uma dúvida com você. Eu ouvi falar de alguns analistas aí que realmente ele colocou essa lei já nessa carta que foi publicada pela Casa Branca, porque dentro do Congresso haveria ali uma manifestação por parte da oposição a Trump de ver medidas jurídicas para que o tarifaço não entrasse em vigor. Foi isso? Exatamente, você foi direto ao ponto, Márcia. A questão toda é: o tarifaço poderia ser barrado pelo Congresso e pelo Senado caso não ficasse comprovado que os Estados Unidos estivessem sofrendo antecipadamente algum tipo de retaliação do Brasil. E aí Donald Trump usa do artifício dessa lei de 1977, uma lei que evoca o poder presidencial, dizendo que o país, que os Estados Unidos estão sob risco. Inclusive, a manchete da carta dele. Eu vou pedir licença para a turma de casa e vou mostrar aqui, né? Threats to the United States from the government of Brazil. Tipo, é como se o governo brasileiro estivesse de alguma maneira prejudicando o governo americano e o dia a dia e a vida aqui nos Estados Unidos. Com isso, Donald Trump impede, ainda que temporariamente, ele ganha um fôlego, ele ganha um tempo, Márcia, para que os congressistas e os senadores não se movam dentro dos seus organismos para tentar derrubar o tarifaço do Brasil. Por quê? Porque o tarifaço entra em vigor agora, hoje, imediatamente. Então nós temos, paralelamente, a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes por conta do Departamento de Estado e Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Você tem, paralelamente, ali também caminhando essas sanções. E aí, Márcia, são sanções. A gente vai destrinchando aqui ao longo do tempo real ainda essa carta de Donald Trump, porque outras coisas estão lá, outros itens estão lá. E já já a gente vai descobrindo tudo que vai acontecer com o Brasil nas próximas horas, nos próximos dias, caso não haja uma conversa entre o presidente Lula e o presidente Trump. Essa conversa está cada vez mais longe de acontecer, na minha análise. Eliseu, obrigada pelas suas informações. Vou chamar agora os nossos comentaristas, o Mano Ferreira e o Henrique Kriegner, porque muito foi colocado nesse molho agora. Casa Branca colocando ali nessa emergência o Brasil como um país, né, contra os Estados Unidos em questão econômica e política. O que me estranha, Mano, em toda essa questão é que todos os outros países que foram taxados também, eles tinham déficit comercial. O Brasil não.
o Brasil tinha superávit. Agora, quando ele coloca mais uma vez Jair Bolsonaro nessa carta, dizendo que politicamente foi censurado, tem perseguição, me parece que esse foco político é maior do que o foco econômico hoje para Donald Trump. Não estou dizendo que não tem um peso, mas hoje está pesando mais do que o foco econômico. Qual a sua análise? Eu concordo com você, Márcia. A gente precisa levar a sério o que diz o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele que coloca a situação do presidente Jair Bolsonaro o tempo todo como parte decisiva das motivações para as suas medidas. Eu não acredito que haja evidência suficiente que nos leve a acreditar que ele está fazendo uma pegadinha do malandro e que teria uma outra razão não declarada, porque, afinal de contas, por que ele não declararia essas outras razões de forma explícita, como é do seu estilo próprio, né? Ele sempre coloca com muita clareza aquilo que deseja. Nesse caso, ele está colocando, mas comete diversos equívocos. Primeiro, é muito difícil fazer um nexo causal entre as deficiências do Estado de Direito no Brasil, que, aliás, sempre existiram. O Brasil nunca teve o judiciário da Suíça. O judiciário brasileiro sempre foi permeado por uma série de problemas. A própria Suprema Corte considera o estado de coisas do sistema penitenciário brasileiro inconstitucional. Então, se a razão é violação de direitos humanos, ora, o Brasil jamais deixou de violar direitos humanos, no sentido de que a própria Suprema Corte reconhece que nós somos incapazes, como Estado, de prover condições dignas que respeitem os direitos humanos no nosso sistema penitenciário. Então, de que forma esse tipo de deficiência do Estado Democrático de Direito dentro do Brasil causaria um risco à segurança nacional americana? Sim. É um argumento muito inconsistente, Márcia. Eu concordo completamente, mas parece que o Kriegner está aqui balançando a cabeça, dizendo que ele não concorda. Então já vamos à sua análise. Kriegner. Eu não concordo, Márcia, porque tem um elemento que nós estamos esquecendo quando a gente faz essa equação, que é o elemento internacional BRICS. Nós precisamos lembrar que isso sim é uma ameaça à economia americana e também à posição geopolítica e estratégica americana. Quando o presidente Lula se une à Índia, a Índia em menor valor, mas especialmente China, Rússia e outros países que foram recentemente adicionados ao BRICS, como o Irã e demais países de democracia ou regime bastante questionáveis, aí sim nós temos uma ameaça à maneira como os Estados Unidos fazem exercem a sua liderança. Esse é o ponto maior político. Como é que a gente pode discernir se isso tem a ver mais com a questão doméstica brasileira ou externa brasileira? Quando a gente faz a conta reversa. Então a pergunta é a seguinte: se num cenário hipotético o Brasil, o governo Lula, decidisse então zerar todas as tarifas de importação e exportação por parte dos Estados Unidos e fazer um acordo de livre comércio, ainda que prejudicasse o interesse nacional, não estou defendendo que isso aconteça, mas hipoteticamente, vamos pensar, será que ainda assim o governo americano manteria as tarifas se o Brasil falasse, olha, nós vamos agora parar de conversa de substituição do dólar e de construção de canais de dados? Ainda assim, o governo americano manteria essas mesmas sanções? Dificilmente eu consigo acreditar nisso, porque o governo americano já faz duras críticas ao governo de Gustavo Petro da Colômbia, a outros governos que são de outras ordens ideológicas, governos de esquerda, sem fazer nenhum tipo de alteração comercial. Ele faz críticas políticas, mas não altera o relacionamento comercial. Então, o caso do Brasil tem sido único, porque o Brasil tem uma indisposição política, mas tem sido também bastante acusador e ameaçador no campo econômico. No fim do dia, para o Donald Trump, dinheiro, bolso é mais importante do que política.